Boa noite aos amigos presentes, boa noite aos que nos acompanham pela rede social, o Facebook. A palestra que nós relacionamos ou escolhemos para esta noite, ela tem tudo a ver com um questionamento que nos foi feito de como nós vemos Jesus dentro da doutrina espírita. Porque as pessoas que não conhecem a doutrina têm uma impressão bem diferente do que verdadeiramente ela traz como realidade. E aí eu resolvi, como estamos já alguns dias após o Natal, ainda falarmos sobre Jesus, sendo que dessa vez nós vamos falar do Jesus que nós entendemos dentro da nossa doutrina, a doutrina espírita. Então, o nosso objetivo é apresentar, no caso, esse Jesus, e a nossa fonte de conhecimento não poderia ser outra senão o Livro dos Espíritos. E lá, nas leis morais, nós temos uma série de perguntas e respostas, perguntas feitas por Allan Kardec e respostas dadas pelos Espíritos acerca exatamente disso que nós vamos tratar essa noite. E como nós estamos falando de perguntas e respostas, nós iremos iniciar com a pergunta 617, quando Allan Kardec pergunta aos Espíritos qual a abrangência das leis divinas. Elas guiam outras coisas além da conduta moral? As leis divinas, como nós sabemos, são as leis de Deus. Delas nós não podemos nos afastar, porque se fizermos, nós iremos incorrer nos consequentes erros que nos trarão as provas e as reparações que com certeza advirão. E os Espíritos respondem: todas as leis da natureza são divinas, porque Deus é o autor de todas as coisas, sem sombra de dúvidas, O cientista, ele estuda a lei da matéria. Como exemplo, nós temos o Albert Einstein, que foi um homem que dedicou toda a sua vida à ciência e nos trouxe, como nós vamos ver, tudo que nós hoje temos de modernidade acerca dessa tecnologia informática e tantas outras que ele proporcionou e ainda hoje proporciona a nós, ou para nós, através dos seus estudos. Então, o homem de bem, no caso aqui, o cientista estudando as leis da matéria, e o homem de bem estuda e pratica as leis da alma. Veja que ele aqui faz uma distinção entre a lei moral e a lei natural. E mais adiante ele pergunta: por acaso há diferença entre o trabalho e a dedicação do próprio Einstein, como nós mencionamos, o Sócrates, Francisco de Assis? Cada um deu a sua contribuição como espírito de uma grandeza acima daquela que nós conhecemos no nosso cotidiano, e cada um seguindo um caminho. Einstein seguiu o caminho da ciência, Sócrates o caminho da filosofia e Francisco de Assis o caminho da religião. Então, porventura, o Criador que criou as leis morais é diferente do Criador que criou as leis da natureza? Claro que não, porque essas leis, elas estão intrínsecas, umas relacionadas com as outras. Então, baseado nesses princípios, os Espíritos ensinaram a Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, no caso, o aspecto tríplice da doutrina. Por isso que o Espiritismo não é propriamente uma religião. Por quê? Porque ela segue esses três caminhos que nós agora mencionamos. Então, ela é ciência, filosofia e religião. Qualquer um desses caminhos estão exatamente dentro daquilo que é a lei de Deus. Vejam que nós estamos bem à frente em termos
de conhecimento, porque temos um vasto material para trabalhar, aprender e estudar, que são exatamente esses. Então, Deus é único, Deus não se contradiz, claro, Deus é uma unidade contendo todo o universo infinito. Por isso que Allan Kardec nos afirmou que fora da caridade não há salvação. Ele não falou fora do espiritismo, a caridade como sendo uma coisa generalizada, uma coisa de uma contextualização mais ampla, mais universal. Todas as leis físicas, filosóficas e morais convergem para o mesmo pensamento. O homem de bem se aperfeiçoa através dos conhecimentos das leis morais. Já os cientistas, como nós vimos, o cientista busca se aperfeiçoar através das leis naturais, porque é o campo de trabalho, de ação dele. Então nós temos as leis físicas e as leis morais. Em resumo, as leis físicas regulam o movimento e as relações da matéria bruta. Seu estudo está a cargo da ciência. Lógico que, se a ciência não tem se debruçado através desses homens que fizeram parte do início de todo esse processo, estudado, analisado toda a matéria, as suas propriedades, seus processos de transformação, nós não estaríamos hoje sequer transmitindo essa palestra para tantos que nesse exato momento estão nos acompanhando. Tudo isso graças à ciência, que cada vez mais vem nos trazendo informações, novas descobertas. A área da tecnologia informática deu um avanço, trouxe um avanço imensurável. Então esses homens, eles têm um papel muito importante e eles estão dentro desse projeto. E nós não podemos esquecer da importância que é tudo isso, Então, as leis morais, que são as leis mais importantes, porque elas fazem parte do nosso projeto evolutivo, dizem respeito ao homem, suas relações com Deus e com seus semelhantes. As leis morais abrangem tanto as regras da vida do corpo físico, como as regras da vida da alma. Então, o que é que a gente pode entender? O corpo físico não é matéria? Por que é que as leis morais têm tanta influência sobre o nosso corpo físico como matéria? Porque o nosso corpo físico é a expressão da nossa alma. Tudo o que nós fazemos, pensamos e praticamos vai ter como uma resposta aquilo que nós vamos disseminar ou manter na nossa estrutura física. As doenças são consequência das nossas leis e dos nossos equívocos morais. São de natureza física, porque elas se estabelecem no corpo orgânico, mas são provocadas por muitas vezes, e na maioria das vezes, por desequilíbrios e transtornos mentais que não deixam de ser fatos vinculados a essas leis morais. Então, uma pessoa em equilíbrio, ela tem um corpo saudável. Por isso que Emmanuel disse que saúde é a perfeita harmonia da alma. Então, você já começa a perceber esse entrelaçamento que existe entre essas leis, que estão todas contextualizadas na lei maior, que é a lei de Deus. Então, eu coloquei aqui como exemplo, para que a gente possa ilustrar melhor essa lei física e a lei moral. Um homem salta de um prédio. Então, ele está nesse exato momento desafiando a lei física, que é a lei da gravidade. Consequentemente, ele vai morrer, porque um peso que se desloca a uma velocidade, como a velocidade de um corpo que cai, se não existir um anteparo, ele vai com certeza morrer. Mas se ele fez isso com o objetivo de dar fim à sua vida, aí você está vendo duas contravenções numa só ação. A lei moral, porque ele está contradizendo a lei de Deus, cuja lei é a da reencarnação. Ele tem um projeto de vida, ele tem um tempo para viver aqui,
mas ele antecipando esse tempo, ele contraria a lei. Por isso que eu digo, esses casos são casos graves, porque vão de encontro à própria misericórdia de Deus, e também está desafiando a lei física ou a lei natural, porque trata-se de um corpo que cai, se deslocando a uma velocidade em decorrência de uma altitude. Então, quem é Jesus segundo o Espiritismo? Então, para responder a essa pergunta, nós vamos utilizar as 21 obras de Allan Kardec. De forma direta, podemos dizer que Jesus é um espírito puro. É isso que a gente precisa começar a entender. Segundo a escala espírita, e ele também é tido como espírito de verdade. Então, são duas vertentes dentro da doutrina espírita para a gente demonstrar Jesus como sendo o nosso guia e o nosso modelo. Então, ele, nesse caso, como espírito de verdade, é o responsável pela doutrina espírita aqui na Terra. Eu sei que outras religiões, outros segmentos não concordam, que Jesus seja o responsável pela doutrina espírita, mas nós vamos tentar, na medida do possível, esclarecer o porquê. Então, vamos primeiro entender o que é um espírito puro. São os espíritos que já percorreram todos os graus da escala espiritual e se despojaram de todas as impurezas da matéria. Olha, um espírito puro, ele não tem mais nenhuma vinculação com a matéria, não sofre mais nenhuma influência dela. Um espírito que não sofre mais nenhuma influência da matéria é aquele que não possui mais nenhuma paixão. É importante que a gente entenda isso. Um espírito puro ou um espírito perfeito é aquele que não tem mais nenhuma vinculação, nem com a matéria, e não se deixa levar pelas paixões. Toda paixão decorre da influência da matéria. É outro fator que nós vamos analisar, porque as pessoas confundem amor com paixão, e é importante a gente fazer essa distinção. Então, um espírito que não sofre mais nenhuma influência da matéria é aquele que possui, no caso, como eu disse, mais nenhuma paixão, e toda paixão decorre da influência da matéria. A palavra paixão, ela é derivada do francês passione, que significa passivo. O que é uma coisa passiva? É uma coisa dependente. Então, a paixão, ela é uma dependência, próprio dela. A característica principal da paixão é uma dependência. A paixão é um tipo de sentimento que a vontade não pode controlar instantaneamente. Como assim? Você não pode tirar, na hora que você sente uma raiva, ela de você. Nenhum sentimento a gente pode simplesmente excluir. É preciso um trabalho, um tempo. Por quê? Porque ele é de natureza dependente. Se eu estou com a raiva de alguém, esse alguém vai permanecer existindo para dar sentido a essa raiva. Ninguém tem raiva do nada. Você sempre tem raiva de uma coisa que existe. Aí exatamente vem uma paixão, e essa paixão é a raiva. Da mesma maneira pode ser o amor como paixão. Então eu amo uma pessoa e eu tenho essa paixão por ela, mas essa paixão, ela é uma dependência, porque se essa pessoa não corresponder a esse amor, eu deixo de amar. Então isso não é característica de um espírito puro, e nós vamos ver, a paixão não depende exclusivamente da sua vontade. Existem paixões positivas e paixões negativas, paixões boas e paixões ruins. Agora, isso nós estamos falando do espírito perfeito ou um espírito puro. Mas o que são espíritos dentro dessa escala evolutiva? Espíritos imperfeitos somos nós. Infelizmente, somos ainda espíritos imperfeitos. Por quê? Porque nós cultivamos paixões ruins como ódio, inveja, raiva. Consequentemente, ainda há uma predominância muito grande
desses sentimentos dentro da escala espírita nesse projeto nosso aqui. Então, 2/3, para se ter uma ideia, da humanidade ainda não se humanizou. Nós ainda não somos praticamente seres humanos na sua integralidade, porque exatamente somos ainda espíritos que temos tendência a esses tipos de paixões. E os espíritos bons, que ficam na escala intermediária, são espíritos que cultivam só paixões voltadas para o bem. Mas vejam, ele é um espírito bom, mas ele ainda está vinculado a uma paixão. É aquilo que eu disse. Como sendo um espírito bom e tendo apenas sentimentos e paixões voltadas para o bem, mas não deixa de ser uma dependência. Então, ele ama condicionalmente. É, por exemplo, o próprio amor de mãe. O amor de mãe é um amor que é considerado um amor quase que perfeito, mas ainda está distante de um amor, de um sentimento ou de um espírito puro ou perfeito, porque a mãe, ela ama seu filho mais do que o filho da outra. Isso não deixa de ser consequência desse fato passional, é uma paixão, ou seja, está vinculado a um fato. E isso para nós é matéria de muita observação, muito estudo, porque as pessoas confundem muito amor, como eu disse, com paixão. Então, os espíritos puros não cultivam nenhuma paixão. Seus sentimentos estão em grau de pureza tão elevado que eles não sofrem nenhuma influência da matéria. Amam incondicionalmente. Esses espíritos não se alteram diante de qualquer fato. Não sofrem mais nem as provas e nem as expiações, que é característica do processo reencarnatório. Nós estamos aqui porque temos resgates. Nós, por sermos espíritos imperfeitos, estamos aqui em busca da nossa perfeição. E quantas vezes for necessário, iremos voltar, até atingirmos a condição de um espírito puro ou perfeito, quando não mais teremos nenhuma vinculação com a matéria. Para nós, o que é matéria? Matéria é tudo que nós ocupamos e utilizamos na nossa experiência, a começar pelo nosso corpo físico. Mas veja que coisa interessante, a própria matéria orgânica, ela se decompõe, ela tem um prazo de validade. Por isso que a morte não é do espírito, a morte é do corpo físico, é um fenômeno meramente da matéria. Quando nós nascemos, o nosso corpo já começa um processo regressivo, dependendo das condições em que ele vai se encontrar e pelas experiências que nós devemos por elas passar. Então, esses espíritos, eles não se alteram diante de nenhum fato. E a gente já tem mais ou menos uma ideia que espírito é esse, que não se altera diante de nada, que não possui nenhuma paixão, que não tem nenhuma vinculação com a matéria. Então vejam que a definição do espírito puro já nos diz quem é Jesus. Quem de nós consegue tal proeza? Jamais. Nós ainda somos espíritos, como eu disse, de natureza imperfeita, porque cultivamos sentimentos pobres, sentimos raiva, odiamos, ofendemos, agredimos. Isso é tudo da natureza de um ser imperfeito. Então, as provas e as expiações são as consequências das nossas vindas nos processos reencarnatórios. E o que é expiar? As pessoas falam tanto na palavra expiar. Expiar é reparar? Não. A reparação é consequência da expiação. A expiar é sofrer as consequências do mal que você praticou. Então, muitas vezes o espírito, ele pratica o mal, ele não se corrige em termos evolutivos para evitar este mal, e aí ele é obrigado a sofrer as consequências do mal que ele fez. Daí, as pessoas nascerem já de maneira tão diversa, as pessoas que já trazem determinados karmas, como eles dizem, que são de natureza expiatória. Então, com certeza, esses males, esses problemas mais graves, eles não estão na nossa vida para nos fazer sofrer, como muitas vezes pensamos. É apenas uma maneira pedagógica que Deus
encontra para nos fazer mudar coisas que nós não queríamos mudar. E aí vem o impositivo da expiação. Já que você não vai por bem, com certeza você terá que ir pelo mal, se assim entendermos. E as provas? O que são as provas? Olha, se a vida ela é um processo de ensino e aprendizagem, tem que haver avaliação. Nós temos que nos avaliarmos constantemente das nossas coisas, das nossas condutas, do nosso comportamento, e para tanto existem as provas. Por exemplo, se eu tenho que dar uma prova de amor, é preciso que eu me envolva com algo que provoque esse amor. Se eu preciso perdoar como prova, é preciso que eu passe por uma experiência, até mesmo de uma maldade alheia, de uma traição, de uma agressão, para que eu exercite isso. Foi baseado nesses princípios que Jesus montou grande parte do Evangelho, a ponto dele dizer: eu não vim para os sadios, eu vim para os doentes. E os doentes são as pessoas que estão passando, como todos nós, por essas dificuldades que são tão naturais na vida de cada um de nós, né? Os espíritos puros, é bom que se diga, eles não reencarnam. Muita gente fala da reencarnação de Jesus. Não, eles apenas encarnam, porque a reencarnação é um processo de reparação. Como eu disse, é por motivo de expiação ou de prova. O espírito puro ou perfeito, ele não precisa passar. Então ele encarna, ele simplesmente ocupa um corpo para uma experiência não evolutiva, mas uma experiência missionária, que são os espíritos que vêm para trazer para nós a informação, o auxílio, a ajuda, a orientação, como Jesus nos trouxe como presente o próprio Evangelho, né? Então, para Kardec, a reencarnação é ocupar um corpo perecível de provas, em provas e expiações. Então veja que esse corpo, como ele menciona, é um corpo perecível. O que ele quer dizer? Que ele serve apenas para essa nossa experiência. Terminou a experiência, bem ou mal, esse corpo ele termina o seu período de vida aqui, e nós vamos voltar para o nosso mundo verdadeiro, que é o mundo espiritual, e lá vamos reprogramar a nossa vida e, consequentemente, nos prepararmos para voltarmos num outro corpo, trazendo os motivos e as condições impostas por tudo que nós criamos como herança espiritual. Então, se você teve uma experiência positiva, a sua reencarnação deverá vir coroada de fatos positivos. Então vejam que tem pessoas que cometem crimes e mais crimes, abusos, males, e elas desencarnam e levam isso como herança. E lá no mundo espiritual, elas vão ter que rever tudo isso. Elas vão fazer uma avaliação do que foi aquela experiência, para numa reprogramação elas voltarem para cumprir aquilo que elas não cumpriram em termos de resgate. O próprio espírito é quem pede. É um devedor que se encontra na condição de querer pagar o seu débito, mas não é um débito que tem que pagar a Deus nem a ninguém. Ele está pagando isso à sua própria consciência, como nós vamos ver. Então, na Gênesis, no capítulo 15, que fala sobre os milagres do Evangelho, veja o que é que ele diz, o que é que ela diz acerca de Jesus. Como o homem tinha a organização dos seres carnais. Então, ele encarnou num corpo físico porque ele tinha que estar conosco. Mas como espírito puro, ou seja, não tem mais nenhuma vinculação com a matéria e nem se move por nenhuma paixão, destacado da matéria, deveria viver a vida espiritual mais do que a vida corporal, da qual não tinha absolutamente fraquezas. Então, as pessoas falam do sofrimento de Jesus, isso não é verdade. Um espírito perfeito e puro, ele não sofre mais nada. Ele atingiu a escala máxima da evolução. Consequentemente, Jesus, talvez a parte mais difícil de Jesus tenha sido encarnar,
Porque imagine um espírito da grandeza dele ficar durante 33 anos preso a um corpo físico apenas para nos dar uma lição de evolução, de amor, de fraternidade. Mas ele, como governador do planeta, se encarregou dessa função. Sua superioridade sobre os homens não resultava das qualidades particulares do seu corpo, mas do seu espírito, que dominava a matéria de maneira absoluta. Veja que ele dominava a matéria de maneira absoluta. Jesus conhecia tudo acerca da matéria, até porque nós, como espíritas, sabemos que ele trabalhou na organização do projeto Terra. Ele é o governador do planeta Terra, então ele conhece tudo deste planeta, mesmo dentro das leis que nós vimos, tanto física, filosóficas e religiosas. Tudo isso faz parte da lei divina, e Jesus, como Espírito perfeito, ele seguia e segue rigorosamente a lei divina. Então, na pergunta 621 do Livro dos Espíritos, essa pergunta ela tem uma importância fundamental para todos nós. Allan Kardec, com a sua genialidade, o seu conhecimento como mestre, ele pergunta: aonde está escrita a lei de Deus? Porque a gente falou de lei, né? Tanto a lei natural como a lei moral, mas essa lei está aonde? Aonde ela está escrita? E eles respondem: na consciência. Vamos entender agora o que é que ele quer dizer na consciência e as contradições que tem a respeito das leis de Deus. A vida toda acreditávamos que a lei de Deus estava escrita no livro sagrado. Todos nós, desde crianças, aprendemos que a lei de Deus está no livro sagrado, dependendo da crença e da religião. Toda religião tem uma crença em Deus. Se a lei de Deus está escrita em um livro, é bastante fácil se afastar dele. Se eu não vi o livro, eu não vou saber da lei de Deus. Se eu não sei da lei de Deus, eu não tenho responsabilidade porque não vi. Mas onde foi que ele colocou a lei de Deus? Na consciência. Quem é que pode se afastar da própria consciência? Ninguém. A nossa consciência é a nossa essência, é a nossa vida. Então, você jamais conseguirá fugir de si mesmo. Eu não posso fugir. Os animais, ele faz até uma alusão aqui interessante, nessa questão são mais inteligentes, porque nunca contrariam as leis. Você não vai encontrar um animal jamais querendo burlar ou contrariar a lei natural. Consequentemente, eles não têm o poder que nós temos, que é o da razão e do livre-arbítrio. Só os homens negam a sua própria natureza, pela maneira como nós vivemos e por sermos espíritos imperfeitos, pelas nossas tendências e o nosso comportamento, não é? Só os seres humanos lutam contra a própria consciência, contra a própria lei de Deus. Por isso que lá eles disseram: todas as vezes que nós nos afastamos dessas leis, nós incorremos nos erros, que são as consequências dos nossos sofrimentos, das nossas dores. A lei divina, consequentemente, ela está onde? Dentro de nós. Essa reflexão trazida pelo Espiritismo é fundamental e original, porque muda completamente a nossa aproximação dos aspectos meramente religiosos. Não estamos aqui falando contra nenhuma religião, jamais. Mas a gente está dando uma abertura maior, vendo que você não precisa ser um religioso para entender a lei de Deus, porque ela está na sua consciência. Você pode ser até um ateu e ser uma pessoa em dia com a lei de Deus pela vida que você leva. Por isso que nós estamos aí vendo, né, as igrejas, os templos, os centros espíritas abarrotados de falsos profetas. As pessoas dizendo o que não fazem. Os discursos são belíssimos, mas as práticas são muito pobres.
Por isso que eu digo, o que tem faltado para o cristianismo são cristãos de verdade. Então a religião passa, nesse caso, pelo exame da própria consciência. Então não adianta você ir para a igreja, para um templo, para uma casa espírita, e através de um petitório pedir tudo a Deus, mas a consciência não atende a sua conduta. Você é uma pessoa que diz uma coisa, mas você pratica outra. O religioso passa a olhar e tem que passar a olhar mais para dentro de si mesmo. Vai ao encontro de Deus, indo ao encontro de tudo que está dentro de si. E continua ele na pergunta 621, letra A. Veja o que Allan Kardec ainda questiona. Por que é preciso revelar a lei de Deus ao homem, uma vez que ele traz ou a traz na consciência? Ele não já está na consciência, por que é preciso revelar? Aí ele responde: o homem havia esquecido e desprezado essa lei. Deus quis que ela fosse relembrada. Veja que é matéria para se estudar. Então, a gente tem que estar sempre procurando estar em dia com a lei, porque a maioria de nós somos fora da lei, no que diz respeito às leis divinas. Aí existem esses espíritos que são os que vão estar sempre nos orientando. Aí entra o papel da religião, que é muito importante, que é despertar na consciência dos fiéis essa consciência que vai buscar através dela a cumprir com a lei de Deus. Mas é na igreja, é no templo, é na casa espírita que eu devo me comportar seguindo ou respeitando a lei de Deus? Não, em todo momento da minha vida, porque em todos os momentos a minha consciência está comigo, e eu jamais poderei estar ausente de uma coisa que é eminentemente presente. Aí na pergunta 622, continuando, como eu disse a vocês, tudo isso está no livro dos Espíritos. Deus confiou a alguns homens a missão de revelar a sua lei? Sim, certamente. Em todos os tempos, houve homens que receberam essa missão. São espíritos superiores, veja bem, ele não fala em espíritos perfeitos, é superior, ou seja, que são espíritos que estão acima de nós, que encarnam com o objetivo de fazer a humanidade progredir. Agora, espírito puro e perfeito, nós só tivemos um, que foi Jesus. Todos os outros espíritos que aqui vieram estão nessa escala bem abaixo do que seja o espírito puro e o espírito perfeito. Na pergunta 624, ele ainda continua dentro do mesmo tema, pergunta: qual o caráter do verdadeiro profeta? O verdadeiro profeta, responde os Espíritos, é homem de bem e inspirado por Deus. Pode ser reconhecido por suas palavras e por suas posições. Veja que ele não se restringe apenas à palavra. Posição, ele aqui quer dizer comportamento. Deus não pode se servir de um mentiroso para ensinar a verdade. Enfim, conhece-se a árvore pelo fruto. Então veja que advertência eles fazem aqui, não é? Então não se pode colocar. Por isso que Jesus dizia: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade é essa? Não é a verdade que se contrapõe à mentira, mas a verdade de si mesmo, essa verdade que está dentro da consciência de cada um de nós. Porque quando nós fazemos uma coisa errada, antes que alguém diga, a gente já sabe, porque a lei não está em nós. Se violamos a lei, nós vamos saber. Se eu não souber hoje, eu vou saber amanhã. E como ele finaliza dizendo: conhece-se, né, a árvore pelo fruto. Eu me lembro lá na minha casa, no quintal nós tínhamos um pé de manga e um pé de goiaba. O pé de manga era bonito, ele era florido, uma copa bonita, perfeito, mas as mangas não eram boas. Já o pé de goiaba era feio,
mas tinha umas goiabas que eram muito saborosas. Então, é como ele disse, a gente se engana muito com a aparência, e é importante a gente ver, e hoje o que a gente mais tem visto são esses falsos profetas, que aparentam ser uma coisa e não são. E aí, só com o fruto é que a gente vai saber a qualidade da árvore, né? Ainda continuando na pergunta 625, aqui nós vamos agora entender tudo isso que nós falamos até então, quando Allan Kardec pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de modelo e guia? Eu vou repetir. Olha que pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu? Deus não impôs, ofereceu. Quem quer, queira. Quem não quiser, não queira. Ao homem para lhe servir de modelo e guia, Jesus. Mas não é o Jesus símbolo religioso, não é esse Jesus que colocaram dentro de uma religião, dentro de uma igreja, mas um Jesus educador de almas, um mestre que teve e tem o propósito de nos ensinar. O Jesus da doutrina espírita não é um Jesus que traz as pessoas até Ele, mas um Jesus que nos ensina como chegar a Deus através de uma busca interior, quando a gente fala da consciência. Então, isso é muito importante. Por quê? Porque qual é o papel do educador? É um dia liberar seu discípulo, seu aluno, é prepará-lo para a vida, não para ficar. Porque a escola todo dia move um sentimento, um desejo de ver o aluno ir embora, não como reprovado, mas como aprovado, porque o aluno não nasceu para viver na escola, ele vai na escola buscar o conhecimento para a vida prática. Então o papel de Jesus como educador foi exatamente esse, não nos prender a uma religião, a um dogma, a um ritual, mas nos libertar para onde? Como ele disse, para buscar exatamente Deus, esse Deus que é o que? A nossa própria consciência. Então, um espírito puro tem a função de nos fazer enxergar aquilo que já existe dentro de nós. Ele não veio fazer outra coisa, por isso que Jesus não movia grandes multidões, Jesus não se meteu em nenhum momento político, social. O problema todo que ele buscava resolver era implantar um reino na consciência de cada um de nós. E que reino era esse? O reino que tinha as leis divinas, que eram e são as leis de Deus, que é exatamente essa verdade, né? Então, para o homem, Jesus representa a perfeição moral que a humanidade pode aspirar na terra. Deus nos oferece Jesus como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ele ensinou é a mais pura expressão das leis de Deus, que é o Evangelho. Então, se você precisa de algo para orientar sua vida, o manual de instrução é o Evangelho que Jesus deixou. Se alguns dos que têm pretendido instruir o homem na lei de Deus, algumas vezes os descaminham, ensinando-lhe falsos princípios, é porque se deixaram dominar por sentimentos materialistas ou materiais, ou porque confunde as leis que regem as condições da vida da alma com as leis que regem a vida humana, materialmente falando. Muitos deles apresentam como lei divina o que eram apenas leis humanas, criadas para servir as paixões e para dominar os povos. Nós vemos aí os movimentos religiosos sendo exatamente movidos por esse pensamento. Se você não seguir a minha religião, você não vai para o céu. Como se o céu fosse um lugar consagrado aos eleitos aqui na terra. Aqueles que realmente, muitas vezes, se deixam levar por isso e muitas vezes retardam o seu processo evolutivo porque ficam presos a determinadas crenças que são as crenças limitadoras.
essas falsas crenças que nós guardamos e pensamos como verdade sem serem verdade. Porque o que a gente tem mostrado e até agora mostrou aqui é que toda essa obra está dentro de um único lugar, que é dentro de nós, que é a nossa consciência. Não importa onde eu esteja, que religião, ou que doutrina, que segmento eu vou abraçar como realidade, mas o importante é que eu não esteja em contrário ou como um contraventor da lei de Deus, né? Agora, vamos agora definir. Então, nós definimos o que é Jesus como um espírito puro, perfeito, um espírito que não tem mais nenhuma vinculação com a matéria e que não possui paixões. Ou seja, para Jesus tudo era natural, ele não se envolvia com pessoas, ele não tinha eleitos, ele não tinha prediletos, nada, porque é um espírito perfeito, ele não tem nada disso. Certa vez Jesus chamou Pedro para ir com ele e pediu que João ficasse. E Pedro perguntou: por que eu vou e João fica? Ele disse: interessa alguma coisa além disso? Por que você está preocupado com o outro? Se eu estou lhe chamando é porque eu preciso que você vá comigo e não se preocupe com o outro que ficou. Então Jesus, ele tinha isso como uma realidade, não se preocupava com ninguém, porque a preocupação de cada um tem que ser com cada um. Pedro estava preocupado com João, João preocupado com Pedro, mas isso para Jesus era indiferente, não tinha nenhum sentido, ele não tinha nenhum predileto, a ponto dele dizer: quem é minha mãe, quem é meu irmão, senão todos que aqui estão. Ele veio pregar a unidade como propósito. Agora vamos definir esse Jesus com o Espírito de verdade. Uma definição que é um pouco complexa, porque há dentro do próprio movimento espírita alguns que ainda duvidam, mas vamos tentar ilustrar isso da melhor maneira possível. Então temos que partir daquilo que Jesus disse: eu enviarei um Consolador prometido, o Espírito de verdade, que ficará eternamente convosco. Todo mundo conhece, quem conhece o Evangelho já ouviu essa expressão de Jesus. Foram as últimas palavras de Jesus quando aqui esteve: eu enviarei um Consolador prometido, o Espírito de verdade, que ficará eternamente convosco. Quando o Espiritismo se iniciou na França, que foi exatamente a partir de 1855, algumas mensagens começaram a surgir através do Espírito de verdade. Quem lê as obras de Allan Kardec vê muito essa presença do Espírito de verdade, que é o Espírito que envia as mais belas e as mais profundas mensagens que Allan Kardec recebeu. Então, Allan Kardec, dando uma resposta a um leitor da Revista Espírita em 1866, sobre o Espírito de verdade. Então, a qualificação de Espírito de verdade não pertence senão a um só e pode ser considerada como um nome próprio, ou seja, o nome de uma pessoa, porque se imaginava, onde eu digo, essa contradição que existia, é porque achavam que um espírito que não queria se identificar, como Erasto se identificou, Sócrates e tantos outros, esse espírito se cognominava como espírito de verdade, que podia ser qualquer um. Allan Kardec já tira totalmente essa possibilidade, ele diz que é um nome próprio, então o nome de um único espírito. Então o espírito de verdade agora passa a ser como uma verdade absoluta, que ficará eternamente em uma pessoa. Então tudo que esse espírito diz é dele, e ele é uma identidade, e essa identidade chama-se Espírito de verdade. Vejamos porque Kardec nunca afirmou ser Jesus esse Espírito de verdade. Em nenhuma obra dele ele cita Jesus como sendo esse Espírito de verdade. Kardec disse, ele estava numa passagem na cidade de Bordeaux, falando para uma comunidade de espíritas, ele disse: esse assunto que ainda ontem disse meu guia espiritual, ele se referia a um assunto, o Espírito de verdade. Então ele jamais disse Jesus, ele chamou ele de Espírito de verdade. Por quê? Olha, já não foi tão combatido como ele foi, porque
foi perseguido. Imagine se ele dissesse que o Espírito de verdade era Jesus, aí é que as coisas iam ficar difíceis. E ele, como sempre, muito cauteloso naquilo que ele dizia, ele excluiu essa dominação de Jesus, mas o Espírito de verdade não é outro Espírito senão Jesus, e nós vamos ver por que a gente afirma isso. Então, na passagem que Jesus anuncia ser o Espírito de verdade, então lá na Revista Espírita de 1864, no parágrafo 1, tem essa mensagem: um novo livro acaba de aparecer. Foi quando Allan Kardec publicou o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, esse Espírito diz, o Espírito de verdade, um novo livro acaba de aparecer. É uma luz mais brilhante que irá clarear a vossa caminhada. Aí vejam que ele diz: há 18 séculos vim por ordem de meu Pai trazer a palavra para os homens de boa vontade. Há várias moradas na casa do meu Pai, disse-lhe eu há 18 séculos. Quem foi que disse isso? E todo mundo sabe que foi Jesus, e ele se identifica como o Espírito de verdade. Então não há a menor dúvida de que Jesus é o Espírito de verdade, o Espírito que veio trazer a doutrina espírita como a promessa do novo Consolador. E a gente não tem outra dúvida, ou melhor, nós não temos nenhuma dúvida acerca disso. Jesus, que Deus ofereceu como guia e modelo, não é um Jesus preocupado em punir, relacionar pecados e apontar pecadores. É um Jesus educador, que veio através de um mestre, de um professor, nos mostrar que estamos nós mergulhados nas leis de Deus que se encontram no Evangelho. Tudo que nós falamos se encontra no Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho é a carta, é a proposta moralizadora do Espírito. Ninguém pode seguir uma orientação através das leis morais se não seguir tudo o que está no Evangelho, principalmente a proposta do Sermão da Montanha, quando o próprio Gandhi disse, quando perguntado por um repórter o que é que ele achava do cristianismo, ele disse: o que tem faltado para o cristianismo são cristãos, mas se pegarem todas as obras sagradas, colocarem de lado apenas o Sermão da Montanha, servirá como guia e modelo para todo o desenvolvimento da humanidade. Isso quem disse foi um indiano. Então, o mal que praticamos muitas vezes nos custa caro, como nós vimos através da expiação. Tudo é custo-benefício. Não é? Você se beneficia de uma coisa, mas tem um custo. Então, se você quer se beneficiar da proposta da sua vida, você tem que ter meios para tal. Deus não dá nada a ninguém por acréscimo nem tira, porque a lei de Deus é uma lei que atinge a todo na sua universalidade. E, consequentemente, vem agora para reforçar ainda mais e nos trazer a certeza que Jesus é o Espírito de verdade, uma mensagem que está no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Veja o que ele diz aqui: venho ensinar e consolar os pobres deserdados, venho pedir que aceite sem reclamar suas provas. Podem chorar, pois a dor foi consagrada no Jardim das Oliveiras. Por quê? Porque foi o lugar onde ocorreu o momento mais difícil, que foi a traição. Quando os soldados foram estar com ele, Jesus ficou entre os apóstolos e os soldados. Naquele momento em que Pedro toma como ato de violência e se lança contra o centurião, Jesus reprimina Pedro, pedindo que ele não usasse da violência. Naquele momento ele dominava todos, e só um espírito puro e perfeito é que poderia ter tido o comportamento que Jesus teve naquele exato momento. Mas espere, pois os anjos consoladores virão enxugar suas lágrimas. Vocês acham que qualquer espírito passaria uma mensagem com tanto brilhantismo, com tanta segurança, com tanta profundidade? E ele continua mais: trabalhadores, trabalhem em sua terra, recomecem no dia seguinte a difícil jornada da véspera. O trabalho de suas mãos fornece o pão terreno a seus corpos, mas suas almas não estão esquecidas.
Eu, o divino jardineiro, as cultivo no silêncio de seus pensamentos. Mais uma vez falando da consciência. Quando a hora do repouso chegar, quando o fio da vida escapar de suas mãos e seus olhos se fecharem para a luz, sentirão surgir e germinar minha preciosa semente. Nada está perdido no reino do nosso Pai. Seus suores, suas misérias formam um tesouro que os tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas e onde o mais desprovido dentre todos, você será talvez o mais resplandecente. Só Jesus poderia trazer uma mensagem dessa envergadura, com essa profundidade, com esse amor e com essa segurança. Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. E são muitas citações, muitas e muitas, que fortalece cada vez mais a ideia de que o Espírito de verdade, sem sombra de dúvida, foi e é Jesus. No livro Paulo e Estevão, uma conversa entre Paulo e Barnabé, e ele diz: a comunidade do Cristo não será vitoriosa se todos pensarem apenas em si mesmo. A comunidade só funciona porque existem pessoas cuidando de outras. Se todos pensarem apenas em si, a vida na terra será impossível. Paulo diz mais ainda: eu penso que o Evangelho é um campo infinito que Deus nos deu para cultivar, tanto internamente como externamente, onde cada um de nós irá plantar no lugar devido. Veja o que ele fala aqui em plantar, ele fala em um campo. Então, muitos estão plantando na margem, outros estão plantando no pântano, outros estão plantando no terreno árido. A plantação é uma condição de cada um. Cada um de nós está no lugar que escolheu e que merecia estar. Não adianta você querer estar num terreno fértil se você não tem o que plantar. Não adianta você ter uma semente de boa qualidade se o terreno é árido. É preciso que você parta para essa ideia de uma consonância. Tudo isso está exatamente naquilo que ele nos ensinou. Se existe um território imenso para ser desvendado fora de nós, imagine aquele que existe dentro de nós. Por isso que Jesus disse com muita veemência e segurança: meu reino é obra divina na consciência, no coração de cada um. É esse terreno que a gente tem que cultivar. Por isso que o Espírito puro, ele não tem nenhuma vinculação com a matéria e não se submete às paixões. Esse tem sido o grande problema da humanidade. O orgulho e o egoísmo estão vinculados a esses princípios. O que é o ego? O ego é o querer mais para si, é ser melhor, é querer estar acima do self, que é verdadeiramente a sua consciência. O homem, quando ele foge desses princípios, ele vai de encontro com a lei e, consequentemente, ele vai pagar pelas consequências que está fazendo com que ele seja esse contraventor. E o que é importante é que quando ele fala desse campo, dessa diversidade de lugar, uma mulher, ela amava muito Chico Xavier e ela gostava sempre de visitá-lo, e passou muito tempo sem ir, e quando ela chegou disse: eu não sei como posso viver sem lhe ver o distante de você. E Chico disse: nós somos como morões de uma cerca, se botar todos juntos a cerca não se faz, é preciso que estejam todos distantes para a gente poder murar e formar a cerca. É exatamente isso que ele está mostrando aqui quando ele se refere a esse campo, porque a gente ainda, pela paixão, a gente quer próximo da gente aqueles que a gente ama, mas a gente tem que entender que são os morões, e que todos estão ligados, né? Independente se está nessa existência, noutra, mas o universo é um só. Então a gente muitas vezes chora por uma saudade, mas a saudade não vai deixar nunca de ser essa grande adversária e muitas vezes até uma aliada nossa, porque ainda não sabemos do que seja esse amor sem esse conteúdo da paixão. E para finalizar, uma mensagem do Espírito Lázaro, também lá no Livro dos Espíritos, que ele fala sobre resignação e obediência. Então, o que é a obediência? É o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Por isso que ele fala tanto ali, naquele momento, daqueles que choram resignadamente.
Então, aqueles que choram resignadamente, eles não reclamam, eles entendem por que estão chorando. É diferente daqueles que choram por obediência. Consequentemente, eles apenas atendem o sentido da razão. A lágrima da resignação, ela lava a alma. Já a lágrima da revolta, ela inunda a alma. A gente muitas vezes está inundado, porque a gente, não, eu vou apenas cumprir com as minhas obrigações, mas por dentro ela não está sendo tão verdadeira como ela deveria. Falseamos muito a nossa compreensão, o nosso comportamento. A dor que Jesus se referia lá no Jardim das Oliveiras não era para ele, porque ele era um espírito perfeito e puro. Muita gente diz: Jesus sofreu. Jesus não sofreu nada, gente. Um espírito perfeito não sofre, porque o sofrimento é decorrência da ignorância. Jesus não tinha ignorância, porque um espírito puro já venceu todas as etapas da evolução e do conhecimento. Para ele, a dor que Jesus se referia no Jardim das Oliveiras não era para ele, mas ele considerou sagrada para os homens. Ali era um exemplo, mostrando tudo pelo que nós haveríamos de passar, né? Se para ele foi sagrada, que não merecia, imagine para nós que merecemos. Então, tudo que nós estamos passando, todos os nossos problemas, as dificuldades, foram nós que criamos. E essa palestra, ela encerra exatamente deixando para todos vocês essa mensagem de otimismo, de esperança. Nós tivemos um ano muito difícil, muitas provas e expiações nos foram impostas pela nossa condição de espíritos imperfeitos, mas nós estamos na escala, estamos cada vez mais buscando a felicidade, e não vamos encontrar se não buscarmos o que é essencial na vida de nós, que é a grandeza espiritual. Não é menosprezando, nem colocando de lado a matéria, porque a matéria tem sua importância, mas eu sempre digo, a matéria não foi feita para ser possuída, mas para ser utilizada e devolvida, porque ela pertence muito mais a Deus do que a nós, com certeza. E a única coisa que nós vamos levar daqui é a nossa consciência, que estará de dia com as leis divinas, tanto naturais como as leis morais. Então fica aqui um abraço para todos e um feliz 2020. Muita paz.